Oi, gente linda! Ó, ontem eu gravei esse capítulo, mas o meu celular bugou e aí tô tendo que gravar de novo. A gente tá lendo Hábitos Atômicos e nós estamos no capítulo 8, página 100. Olha que demais! Vamos ler juntas aqui, tá bom? Como tornar um hábito irresistível. O que acontece? No capítulo 7... a gente leu a primeira lei do hábito, que a primeira lei inclui, eu tô até achando aqui o gráfico para falar para vocês lembram disso? A primeira lei do estímulo, a gente tem que tornar o estímulo claro para criar um bom hábito e invisível para se desfazer de um hábito. A segunda lei, que é o desejo, a gente tem que tornar ele atraente. E a inversão da lei é torná-lo desinteressante para abandonar um hábito ruim. Então, hoje a gente vai falar da segunda lei, porque na última aula a gente falou sobre torná-lo, o que eu acabei de falar? Tornar o estímulo, deixa eu ver aqui. Claro, exatamente, tornar ele bem claro. Que foi que cada hábito tem seu lar, tá bom? Então, se você não viu as aulas, as leituras anteriores, volta lá pra gente ler junta. Não perde, essa leitura está extremamente interessante, ela não é só teórica, o mais legal desse livro é que ele é extremamente prático, tá bom? Então vamos lá, como tornar um hábito irresistível. Na década de 40, um cientista holandês chamado Nico realizou uma série de experimentos que transformaram nossa compreensão do que nos motiva. Nico, que acabou ganhando um prêmio Nobel por seu trabalho, olha que loucura, ele ganhou um prêmio Nobel. Investigava gaivotas prateadas, as aves cinzentas e brancas frequentemente vistas voando pela costa da América do Norte. Gaivotas prateadas adultas têm um pequeno ponto vermelho no bico e Nico notou que os filhotes recém-nascidos bicavam esse local sempre que queriam comida. Para começar o experimento, ele criou uma coleção de falsos bicos de papelão, apenas uma cabeça sem corpo. Quando os pais saíram, ele foi até o ninho e ofereceu esses bicos aos filhotes. Os bicos eram bem falsos, falsificação bem óbvias. E ele assumiu que os filhotes rejeitariam por completo aquela falsificação. No entanto, quando as pequenas gaivotas viram aquela mancha vermelha no bico de papelão, bicaram como se fosse o das suas mães. Eles tinham uma clara preferência por manchas vermelhas, como se tivessem sido geneticamente programados no nascimento. Logo, Nico descobriu que quanto maior a mancha, mais rápido os filhotes bicavam. Em determinado momento, ele criou um bico com 3 grandes pontos vermelhos. Quando o colocou sobre o ninho, os filhotes ficaram loucos, bicavam as manchas vermelhas como se fosse o bico mais maravilhoso que já tinham visto. Nico e seus colegas descobriram um comportamento similar em outros animais, por exemplo, o ganso bravo, que é uma ave que nidifica no chão. Ocasionalmente, conforme a mãe se move no ninho, um dos ovos rola para fora. E sempre que isso acontece, o ganso vai até o ovo, usa o seu bico e o pescoço para puxar ele de volta para o ninho. Nico descobriu que o ganso empurraria qualquer objeto redondo próximo. Por exemplo, uma bola de bilhar, uma lâmpada, tudo isso de volta para o ninho. Quanto maior o objeto, maior a resposta. Um ganso fez um esforço ainda maior para empurrar, inclusive, uma bola de vôlei e sentar em cima. Como os filhotes de gaivota bicando automaticamente aqueles pontos vermelhos, o ganso seguia a regra instintiva também. Quando eu vejo um objeto redondo por perto ou ao redor, eu preciso rolá-lo de volta para o ninho. Quanto maior o objeto, mais força eu empenho para recuperar. É como se o cérebro de cada animal estivesse programado com certas regras de comportamento. E quando se depara com uma versão exagerada da regra, ele ilumina como uma árvore de Natal. Os cientistas referem-se a esses gatilhos exagerados como estímulos supranormais ou superestímulos. Um estímulo supranormal é uma versão aumentada da realidade, como um bico com 3 pontos vermelhos ou um ovo do tamanho de uma bola de vôlei, e provoca uma resposta mais forte do que a normal. Os seres humanos também são propensos a gostar de versões exageradas da realidade, a exemplo, junk food. Por exemplo, ele leva os nossos sistemas de recompensa a um completo frenesi. Fica atordoado, olha que loucura. Depois de passar centenas de milhares de anos caçando e colhendo frutos na natureza, o cérebro humano evoluiu
para valorizar o gás, que é gordura, açúcar e sal. Tais alimentos são frequentemente densos em calorias e eram bastante raros quando nossos ancestrais perambulavam pela savana. Quando você não sabe de onde vem sua próxima refeição, comer o máximo possível é uma grande estratégia de sobrevivência, uma excelente estratégia de sobrevivência. Hoje, no entanto, nós vivemos em um ambiente muito rico em calorias. A comida é abundante e o seu cérebro continua a desejá-la como se ela fosse escassa. Atribuir um alto valor ao gás não é mais vantajoso para a nossa saúde. Mas o desejo persiste, porque os nossos centros de recompensa cerebrais não alteraram nesses 50 mil anos. A moderna indústria alimentícia depende do prolongamento dos nossos instintos paleolíticos, além do propósito evolutivo. Se aproveitam, né, na verdade. Um dos principais objetivos da ciência dos alimentos é criar produtos mais atraentes para o paladar dos consumidores. Quase todos os alimentos em um saco, numa caixa, foram melhorados de alguma forma, mesmo que apenas os aromatizantes adicionais. As empresas, todo ano, gastam milhões de dólares para descobrir o nível mais satisfatório de crocância em uma batata frita ou a quantidade perfeita de gás que vai ser usado em um refrigerante. Departamentos inteiros se dedicam a aperfeiçoar a sensação de um produto na sua boca. Uma qualidade que nós conhecemos como orossensação. As batatas fritas, por exemplo, são uma dessas combinações poderosas. Elas são douradas e crocantes por fora, cor clara e muito macia por dentro. Outros alimentos processados intensificam este contraste dinâmico, que se refere a itens com uma combinação de sensações, como, por exemplo, crocante e gostoso. Imagine a textura de um queijo derretido em cima de uma crosta fina de pizza crocante, ou a crocância de um biscoito recheado doce, combinada com aquele recheio bem macio e alto. Com alimentos naturais e não processados, você tende a experimentar as mesmas sensações repetidas vezes. Qual o gosto da 10ª garfada de couve? Depois de alguns minutos, seu cérebro perde talvez o interesse por aquele alimento e você começa a se sentir satisfeito. Mas alimentos com alto contraste, que é com a orossensação, com esse alto contraste dinâmico, mantém esse nível de experiência nova e interessante, o que estimula você a comer muito mais. Em última análise, essas estratégias permitem aos cientistas de alimentos encontrar o que eles chamam de ponto da felicidade de cada produto. A combinação exata do gás, gordura, açúcar e sal. Porque estimula seu cérebro e vai fazer com que você queira sempre mais. O resultado é claro, você come excessivamente, porque os alimentos hiperpalatáveis, eles são muito mais atraentes para o cérebro humano. Esteban, ele é um neurocientista especializado em comportamento alimentar e obesidade, e ele diz: nós como humanidade ficamos muito bons em acionar os nossos próprios gatilhos no que diz respeito a hiperpalatáveis. A moderna indústria de alimentos e os hábitos excessivos que ela gerou são apenas um exemplo da segunda lei da mudança de comportamento, que torne atraente, desejoso, né? Tá ligado ao segundo, no quadrante, ao desejo. Quanto mais atraente a oportunidade, mais provável é que ela se torne criadora de um hábito. Olhe à sua volta. A sociedade está repleta de versões altamente projetadas da realidade, que são muito mais atraentes do que o mundo que nossos ancestrais evoluíram. As lojas apresentam manequins com quadris bem marcados, seios mais exagerados para vender roupas. A mídia social oferece curtidas, elogios, muito mais e em poucos minutos do que a gente consegue num home office, trabalhando no escritório, em casa ou num trabalho tradicional. A pornografia, um problema, a pornografia online combina cenas estimulantes numa taxa irreal que é impossível se reproduzir na vida real. Propagandas são criadas com uma combinação de laboratório, de iluminação ideal, maquiagem extremamente profissional e edições, depois de tudo isso,
num Photoshop, por exemplo. A modelo muitas vezes nem se parece com ela mesma na imagem final. Esses são os estímulos que a gente chama de supranormais que o nosso mundo oferece. Eles exageram características que são naturalmente atraentes para nós. E o resultado é que nossos instintos vão à completa loucura, levando-nos a hábitos de compras excessivos, compulsivos, uso de mídia social sem limites, pornografias excessivas que só te trazem mal e hábitos alimentares muito ruins. Se a história servir de guia, as oportunidades do futuro serão ainda piores, mais atraentes do que as de hoje. A tendência é que as recompensas elas vão ser ainda mais concentradas e os estímulos ainda maiores e mais atraentes. O junk food é uma forma concentrada de calorias, muito mais do que alimentos que fariam bem pra gente, por exemplo. Destilados são a forma mais concentrada do álcool, então muito mais do que a cerveja, que é muito mais antiga. Os videogames são uma forma de jogo muito mais intensificada que as de tabuleiro. Comparadas à natureza, essas experiências compactas e recheadas de excesso de prazer, elas são difíceis da sociedade resistir. Temos os cérebros dos nossos ancestrais, mas tentações que eles nunca precisaram enfrentar. Se você quiser aumentar as chances de que um comportamento saudável ocorra, você precisa torná-lo atraente. E aí eu quero fazer uma ressalva. Por isso que a gente fala das receitas, do planejamento alimentar, de você ter aquilo que você gosta nessa alimentação ruim, o bom, né? A similaridade, a substituição inteligente, né? Por isso que a gente indica a nutrição complementar, que é o pó nutricional, que você usa no lugar da farinha. Porque você gera um déficit calórico muito maior que uma farinha saudável. Então é a tecnologia da alimentação trabalhando a seu favor. A gente tem uma indústria que trabalha contra você e uma indústria que trabalha a seu favor, né? Ao longo da nossa discussão da segunda lei, nosso objetivo é aprender como tornar nossos hábitos irresistíveis. Embora não seja possível transformar todo o hábito num estímulo supranormal, podemos tornar qualquer hábito mais atraente. Para isso, devemos começar entendendo o que é um desejo e como o desejo funciona. Começamos examinando uma assinatura biológica que todos os hábitos compartilham, que se chama o pico da dopamina. Nós tivemos uma live no M3 esses dias falando sobre isso, e foi comigo ainda, hein? O ciclo de feedback é acionado pela dopamina. Os cientistas conseguiram identificar o momento exato em que o desejo ocorre, medindo um neurotransmissor chamado dopamina, que está no cérebro, tá? Ela ganhou importância em 54, tá? Essa assinatura biológica. Quando os neurocientistas James e Peter fizeram um experimento que revelou os processos neurológicos por trás da vontade e do desejo. Ao implantar eletrodos no cérebro de ratos, os pesquisadores bloquearam a liberação de dopamina. Para a surpresa total dos cientistas, os ratos perderam a vontade de viver. Eles não comiam, não acasalavam, não desejavam mais nada. E dentro de alguns dias eles morreram de sede. Em estudos de acompanhamento, outros cientistas inibiram partes dopaminérgicas do cérebro, mas, dessa vez, borrifaram pequenas gotas de açúcar na boca dos ratos com supressão de dopamina. Suas carinhas se iluminavam com prazer por causa daquela substância saborosa e mesmo com a dopamina bloqueada, eles gostaram do açúcar, como antes eles gostavam. Então a sensação era igual. Eles simplesmente não o desejavam mais por causa da supressão da dopamina. A capacidade de sentir prazer permaneceu igual, mas sem a dopamina, o desejo de sentir prazer morreu. E sem o desejo, aquela ação é interrompida. Então você vê que o ciclo começa no desejo. Quando outros pesquisadores reverteram esse processo e inundaram o sistema de recompensa do cérebro com dopamina, os animais praticavam os hábitos a uma velocidade vertiginosa. Em um estudo, os camundongos receberam poderosa dose de dopamina toda vez que colocavam o nariz numa caixa. Em poucos minutos, os ratos desenvolveram um desejo tão poderoso que eles começaram a enfiar o nariz na caixa até 800 vezes por hora. E os humanos não são tão diferentes. O jogador médio de máquinas de caça-níqueis gira até 600 vezes por hora aquela máquina. Os hábitos são um ciclo de feedback acionado também por dopamina.
todo comportamento altamente formador de hábito, que é, por exemplo, consumir droga, junk food, videogame, mídias sociais, está associado a esses altos níveis de dopamina. O mesmo poder pode ser dito dos nossos comportamentos habituais básicos, como comer, beber, namorar e interagir socialmente. Durante anos, os cientistas assumiram que a dopamina estava relacionada apenas ao prazer na situação, mas agora, comprovadamente, já se sabe que ela desempenha um papel central em muitos processos neurológicos, incluindo motivação, o próprio aprendizado, inclusive a memória, a punição, a aversão e todos os movimentos voluntários. Quando se trata de hábitos, a principal conclusão é a seguinte: a dopamina é liberada não apenas quando você está experienciando o prazer, mas quando você prevê o prazer. E aí vou fazer uma nova reflexão. Caderno da magreza, a sua foto e as declarações afirmativas da manhã e com o caderno de como você já se vê no futuro, a sua visão do futuro, a sensação. Isso é você prever o resultado, é gerar o desejo. Viciados em jogo têm um pico de dopamina antes de fazer a aposta, eles não têm depois que eles ganham. Viciados em droga, em cocaína, por exemplo, têm pico de dopamina ao ver a droga, não depois que a usam. Sempre que você prevê que uma oportunidade será altamente gratificante, seus níveis de dopamina aumentam em antecipação. E sempre que a dopamina aumenta, o mesmo acontece com a sua motivação para agir. Gente, lembra da live, da aula do macaco, que eles viram que a luz, o fato da luz acender, que liberava dopamina. É a antecipação de uma recompensa e não a efetivação que nos leva a agir de novo. Curiosamente, o sistema de recompensa ativado no cérebro, quando você recebe uma recompensa, é o mesmo ativado ao prevê-la. Essa é uma das razões pelas quais a antecipação de uma experiência pode frequentemente parecer melhor do que a efetivação. Quando criança, pensar na manhã de Natal é melhor do que depois que você está abrindo os presentes. Como adulto, sonhar acordado, com férias, com uma viagem, é muito mais agradável do que você já está no momento de ir. Os cientistas se referem a isso como a diferença entre querer e gostar. Aqui tem um gráfico, tá vendo? Ó, pico de dopamina, e esses são os quadrantes, ó, do hábito. A gente tem o estímulo, o desejo, a resposta e a recompensa. Ó, estímulo, desejo, resposta e recompensa. Onde mais tem pico de dopamina, ó, no desejo, tá bom? E aí tem aqui uma conclusão, né, do estudo. E seu cérebro tem muito mais circuitos neurais alocados para querer recompensas do que para gostar delas. Os centros de desejo do cérebro são grandes: o tronco encefálico, o núcleo accumbens, a área tegmentar ventral, o corpo estriado dorsal, a amígdala, porções do córtex pré-frontal. Em comparações, o centro de prazer do cérebro são muito menores. São muitas vezes referidos como hotspots hedônicos e são distribuídos como pequenas ilhas por todo o cérebro. Por exemplo, os pesquisadores descobriram que 100% do núcleo accumbens é ativado no desejo, durante o desejo. Enquanto isso, apenas 10% da estrutura desse núcleo accumbens é ativada durante o prazer. O fato de o cérebro alocar tanto espaço precioso para as regiões responsáveis pela vontade e desejo fornece mais uma evidência do papel crucial que esses processos desempenham. O desejo é o mecanismo que impulsiona o comportamento. Então, ó, formar e criar hábitos, você tem que partir do desejo. Toda ação, por isso que a Lorena toda hora pergunta: foi gostoso que você comeu? Porque você tem que desejar comer de novo. Toda ação é tomada por causa da antecipação que a precede. É o desejo que te leva à resposta. Essas ideias revelam a importância da segunda lei de mudança de comportamento. Precisamos tornar nossos hábitos atraentes, porque antes de tudo é a expectativa de uma experiência recompensadora que nos motiva a agir. É aí que entra uma estratégia conhecida como empacotamento de tentações. Como que a gente usa o empacotamento de tentações para tornar os hábitos mais atraentes? Vou falar agora. Ronan, estudante de engenharia elétrica em Dublin, na Irlanda, gostava de assistir a Netflix, mas ele sabia que ele tinha que se exercitar com frequência, fazer atividade física.
Colocando suas habilidades de engenharia em prática, Ronan desmontou sua bicicleta ergométrica, conectou no seu notebook e conectou na TV. Então escreveu um programa de computador que permitiria a execução de Netflix somente se ele pedalasse a uma certa velocidade. Se ele, inclusive, diminuísse a velocidade, qualquer que fosse o programa que ele estivesse assistindo, seria pausado até ele voltar a pedalar na mesma intensidade. Ele estava, nas palavras de um fã, eliminando a obesidade a cada maratonada de Netflix. Ele também estava empregando o empacotamento de tentações para tornar seu hábito mais atraente. O empacotamento de tentações funciona vinculando uma ação que você deseja fazer com uma que você precisa fazer. Olha que loucura. A gente chama isso de conexão positiva. Por exemplo, você fazer uma caminhada ouvindo a playlist que você adora, aquela música que você põe para estar em casa, ou quando você chega do trabalho, ou quando você vai fazer alguma coisa, ou de final de semana no churras, aquela playlist que você adora, se você conectar ela com a atividade física, isso é o empacotamento de tentações. No caso de Ronan, ele empacotou assistir a Netflix, que é a ação que ele queria fazer, com pedalar a sua bicicleta, que é o que ele precisava fazer. As empresas aí fora, elas são mestres em fazer o empacotamento de tentações. Vou dar um exemplo para vocês. A American Broadcasting Company, mais conhecida como ABC, lançou sua programação para as noites de quinta-feira numa temporada lá de 2014-2015. E ela promoveu esse empacotamento de tentações numa escala maciça. O que ela fez? Toda quinta-feira a companhia exibia 3 programas que foram criados pela melhor roteirista de lá, que é a Shonda Rhimes. Eles colocaram Grey's Anatomy, o Scandal e o Get Away with Murder. Ela chamou de grupo TGIT ou ABC, que significa Graças a Deus é Quinta-feira. Além de promover os programas, a ABC incentivava os espectadores a fazer pipoca, beber um vinho num casal, aproveitar a noite de forma agradável. Então o Andrew, que era o chefe da programação da ABC, descreveu a ideia por trás da campanha. Como é que ele descreveu? Vemos que a quinta-noite seria como uma oportunidade de audiência com casais ou mulheres ou grupo de amigos que querem relaxar, se divertir, talvez beber um vinho juntos ou comer uma pipoca. O brilhantismo dessa estratégia é que a ABC estava associando exatamente isso. O que ela queria que os espectadores fizessem com o que eles já queriam fazer. Então era assistir aos programas deles, fazendo atividades que eles normalmente já adorariam fazer. Com o tempo as pessoas começaram a conectar, assistir a ABC, a sensação de relaxar e se divertir. Se você bebe vinho, come pipoca, gosta de se divertir à quinta-feira, então num determinado momento seria às 8 na quinta. Isso passa a significar no subconsciente e no inconsciente das pessoas como relaxamento e entretenimento. A recompensa foi diretamente associada ao estímulo e o hábito de ligar a TV tornou-se muito mais atraente, que é o desejo. Então é mais provável que você encontre um comportamento muito mais atraente se você conseguir fazer uma das suas coisas favoritas enquanto você cumpre o que você deve fazer. Sobre, por exemplo, quem gosta de ler sobre celebridades, mas precisa estar em forma, quer estar em forma, use o empacotamento das tentações. Você só pode ler uma revista, assistir um reality ou alguma coisa, ou na academia ou depois que você vai à academia. Talvez você queira, por exemplo, fazer seus pés, mas você precisa limpar a sua caixa de entrada de e-mails. Então a solução você só vai marcar sua pedicure depois que você analisar seu e-mail. O empacotamento de tentações é uma maneira de aplicar uma teoria da psicologia que é conhecida como princípio de Premack, nomeado após o trabalho de autoria do professor David Premack. O princípio afirma que comportamentos mais prováveis reforçarão comportamentos menos prováveis. Em outras palavras, mesmo que você não queira analisar os seus e-mails de trabalho na caixa de entrada, você vai condicionar isso a fazer algo que você queira fazer. Se você realmente atrelar e tiver esse compromisso, você vai cumprir o que tem que ser feito e depois fazer o que você quer fazer. Você pode até mesmo combinar o empacotamento com a estratégia de empilhamento. E assim você cria um conjunto de regras
que vão guiar e nortear o seu comportamento, que é aquilo. Encaixa um hábito que você quer adquirir num hábito antigo. Isso é o empilhamento de hábitos, tá? Então, a fórmula de empilhamento de hábitos mais o empacotamento de tentações é: depois de um hábito que eu tenho, eu vou incluir um hábito que eu preciso. Depois de um hábito que eu preciso, eu vou incluir um hábito que eu quero fazer. Se você quer ler as notícias, mas precisa expressar mais gratidão, então você vai fazer: depois que eu tomar meu café da manhã, vou dizer algo que eu sou grato. Depois que eu disser algo que eu sou grato, aí eu vou ler as notícias, que é o que eu gosto, por exemplo, entrar na internet. Se você quer assistir a esportes, mas você precisa fazer ligações de venda, depois que eu voltar do meu horário de almoço, vou ligar para 3 clientes em potencial e depois de ligar para esses 3 clientes, eu vou assistir ao ESPN, que é o que eu quero. Se você quiser verificar o Facebook, por exemplo, mas você sabe que precisa fazer atividade física, depois que eu sair do telefone, que é algo que você faz, eu vou fazer 10 polichinelos, que é algo que eu preciso. E depois que eu fizer os polichinelos, eu vou checar o Facebook, que é algo que eu quero. Ele fez assim, ó, tá vendo? Ó, um hábito que eu tenho, com algo que eu preciso fazer, com algo que eu quero fazer. A esperança é que em determinado momento você esteja ansioso para ligar para os 3 clientes ou para fazer os 10 polichinelos, porque tem uma ordem, né? Porque isso significa que você vai poder, então, no final de tudo isso, checar o Facebook. Então, você fazer o que precisa significa fazer o que você quer. Começamos este capítulo tratando dos estímulos supranormais, que são versões elevadas da realidade, geralmente são irreais, que aumentam o nosso desejo de agir. O empacotamento de tentações é uma maneira de criar uma versão aumentada de qualquer hábito, conectando-o com algo que você quer fazer. Transforme um hábito em algo verdadeiramente irresistível. O que é uma tarefa difícil, mas essa estratégia que a gente te deu, do empacotamento de tentações e do empilhamento de hábitos, ela pode ser empregada para tornar qualquer hábito mais atraente do que ele seria de outra forma. Resumo do capítulo para a gente fechar, tá bom? A segunda lei da mudança de comportamento tem que tornar o comportamento atraente. Quanto mais atraente a oportunidade, mais provável que você realmente crie um hábito. Hábitos são ciclos de feedback acionados por dopamina. Quando a dopamina aumenta, também aumenta a nossa motivação para agir. Como é que eu aumento a dopamina? Antecipação. Você precisa prever o resultado, gerando um desejo atraente. É a antecipação de uma recompensa e não a efetivação que nos leva a agir. Quanto maior a antecipação, maior o pico de dopamina. O empacotamento da tentação é uma maneira de tornar hábitos atraentes, a estratégia de emparelhar com uma ação que você quer fazer com alguma que você precisa. Encerramos o capítulo 8 de hábitos atômicos aqui no programa Mais Que Magras. E a gente vai para a página, capítulo 9, página 111. Um beijo e até o próximo capítulo.